Hoje, pela primeira vez, o vídeo não é sobre um jogo aleatório da internet. É sobre um jogo que eu e meu amigo fizemos. Aliás, se você quiser jogar esse jogo lindo, o link tá na descrição do vídeo, então tá tranquilo. E o vídeo de hoje é basicamente pra falar sobre um pouco do desenvolvimento, já que todo mundo gosta desse tipo de conteúdo. O Lotus começou com uma ideia boba. Eu e o Frajola, outro cara que desenvolveu o jogo, que é meu amigo, a gente basicamente gosta dessa ideia boa. Acho que já tivesse óbvio por causa do jogo do pudim que muda de gravidade. E a ideia estúpida dessa vez que a gente teve foi fazer um jogo estilo Zelda, onde o protagonista era um peixe cavaleiro. Eu não preciso dizer que essa ideia não foi pra frente, a gente mudou completamente. A ideia já tava nascendo, já tava fluindo, eu já tava começando a fazer esboços do personagem no meu celular e essas coisas, então a gente já tava mais ou menos com a ideia pronta. Era o que a gente pensava, falar a real. Mas uma coisa não tava deixando a gente alegre com o projeto, não sei se era a ideia de fazer um Zelda, se era a ideia de fazer um protagonista peixe, mas a gente meio que mudou muito essas mecânicas. Com o tempo, basicamente se inspirando em outros jogos. Então, infelizmente, as pessoas não vão receber um Zelda peixinho. E assim a gente voltou pra estaca zero, voltando pra aquela ideia de planejamento, pensando em jogos. E foi aí que eu tive uma ideia brilhante. Na época eu tava jogando Dome Keeper, e esse jogo tava ficando bem famoso na internet. Então, basicamente, a ideia foi pensar em fazer um tipo de Tower Defense, já que é um tipo de jogo que eu gosto muito. Então, a ideia meio que ficou essa. Mas isso é só uma ideia de gameplay, então, ou seja, tudo fica muito vago ainda com o que você vai fazer. Então a gente tinha que pensar no protagonista, porque o protagonista é um mundo e o mundo é protagonista. Mentira, isso não faz o menor sentido, mas na minha cabeça faz. E obviamente Dome Keeper não foi nossa única inspiração, a gente também se inspirou numa gameplay estilo The Binding of Isaac e também de Come Back, que é do Gu Select. Não é à toa que eu inspirei bastante daquele reflexo de chão molhado, porque eu achava que dava uma vibe muito bonita pra qualquer jogo, e eu adorei essa ideia, então eu meio que acabei adotando ela também. Muito obrigado, Gu Select, por inspirar a gente a fazer coisas. Mas mesmo com todas essas ideias, a gente ainda não tinha a bosta de um protagonista. E esse era o meu trabalho, basicamente. Ou seja, eu tava basicamente não sabendo o que fazer. Eu sei que parece extremamente bobo, mas o protagonista é basicamente... ele se encaixa no mundo do jogo. Ou seja, você tem que pensar muito bem como ele vai ser. Porque ele fica estranho quando o personagem jogável não se encaixa no mapa onde ele tá, não se encaixa com os inimigos e etc. E foi aí que eu esbocei um sapo maguinho. Sim, essa coisinha aqui, que não tem nada a ver com essa aqui do lado, mas já foi um começo. E isso eu acabei gostando da ideia de fazer um sapo maguinho nerdão com óculos. E obviamente para fazer isso eu acabei me inspirando bastante no Halsey dos jogos do Tobias Raposa. E infelizmente nem só de inspiração vive alguém, então basicamente a gente tinha que pensar nos inimigos e o que a gente iria defender. A ideia foi uma flor, e que ela ia passando de estágios e estágios basicamente. E também a outra ideia é que os inimigos fossem, tipo, insetos misturados com alguma outra coisa estranha. Então a gente tinha uma lesma com uma faceta meio humana. E basicamente um vagalume que não criava luz, mas criava portais e atirava coisa roxa no personagem na flor. Dá pra ver que a gente brisou bastante nessa ideia. Vale ressaltar que nessa fase do projeto, o Frajola já tava testando as coisas, ou seja, a gente já tinha um player que eu tinha feito e o Frajola já tinha alguns inimigos que estavam perseguindo o personagem. Inclusive um deles já atirava, que seria futuramente o famoso vagalume estranho. Basicamente depois disso tive que fazer o ataque do player, e vocês não sabem o quão inferno foi fazer isso aqui funcionar direito. Infelizmente tive que usar o cérebro pra fazer essas coisas. E me tomou basicamente uma noite inteira. Eu lembro de ter ficado 6 horas tentando fazer isso funcionar. Porque era algo que eu nunca tinha feito e eu nunca ia achar alguma coisa assim na internet, infelizmente. A gente já tinha basicamente o player e os inimigos prontos. Enquanto o Frajola tava cuidando dos inimigos sofrendo dano e causar dano no player, eu tava cuidando da flor e das artes do jogo. A flor em si não foi difícil mesmo foi fazer uma relação entre a barra de vida e a flor, pra ela ficar exibindo do jeito certo. Mas tirando isso, ela foi completamente de boa e eu achei tranquilo. Até demais pra isso. Enquanto eu já tava implementando as animações dos inimigos, botando um famoso reflexo ali embaixo, o Frajola já tava cuidando basicamente das hordas e como ia funcionar o sistema de vir bichos e não vir bichos. E aliás, ele fez um sistema muito criativo que eu tenho que elogiar pra cacete, mano. Porque puta que pariu, isso ficou muito bom. Bem, esse vídeo tá sendo bem curto porque realmente o processo de criar Lotus não foi tão longo. Foi mais sobre descobrimento e essas coisas. E agora a gente chega a uma parte muito importante. Descobri que a gente não sabia fazer música.
E não é tão fácil achar asset de música igual tem assets de arte e assets de texto. Inclusive a gente usou a monograma no jogo justamente porque ela já é bem feita e bem bonita e já tem todos os acentos, então era mais tranquilo. Inclusive se você é game dev e quer usar as músicas que tem em Lotus ou usar a fonte que a gente usou em Lotus, lá na HI eu tenho o link nos créditos de todas as coisas que a gente usou. Então é tranquilo. Mas essa busca aí foi bem complicada, justamente porque é muito difícil ter asset de música e efeito sonoro. É bem difícil ter e também é difícil ter de forma gratuita. Geralmente ou elas são pagas ou você não pode usar muitas delas, basicamente. É bem complicado. A gente também não conhecia ninguém que faz músicas e também a gente não queria chamar uma pessoa pra isso justamente por ser um projeto gratuito, ou seja, era só algo pra aprendizado, a gente não ia lucrar nada com isso e a gente tá fazendo basicamente por amor e de graça. Mas quem sabe em projetos futuros a gente chama alguém, inclusive se você faz música para o jogo e quiser participar de algum projeto nosso, só bota o Discord aí nos comentários e tá suave, que a gente pode entrar em contato em algum momento. Inclusive não precisa ser só música, pode ser efeitos sonoros também, porque é outra coisa bem difícil de se fazer. Com isso a gente já tava com o Lotus pronto, já tava jogável, o jogo tava divertido e a gente só tinha que publicar na itch.io. Foi aí que eu fiz a incrível ideia de testar o jogo no celular. Os menus já funcionavam, só que a gente não tinha um controle. E lá vamos nós, eu e o Frajola de novo, programar um controle da forma mais rápida possível e deixar funcional. E a gente conseguiu, agora se você joga no celular, você pode acabar jogando também. Ou seja, o jogo tá basicamente pra todo mundo, menos pra console, porque aí já seria exagero, a gente não tem controle pra testar. Muito menos um console, então aí é foda. O que eu tenho pra falar de Lotus mesmo é como esse projeto foi incrível do início ao fim, cara. Foi basicamente a primeira vez que eu fiz um jogo pra publicar de fato, e não apenas protótipos bem feitos. Foi divertido pra caramba, né? Muito bom trabalhar com Frajola, inclusive. Cara, basicamente qualquer coisa, em algum momento a gente vai fazer mais projetos junto, mais vezes a gente vai trazer isso pra cá e agora a gente finalmente pode voltar com o fluxo normal de vídeos, já que eu já mostrei porque eu fiquei fora por tanto tempo. Eu sou a Pato, testa Lotus. Até mais.